Olá, você que está assistindo mais um programa do Pratique-se. Hoje é um episódio especial, porque eu trago uma convidada aqui que já tem tempo que eu queria conversar, porque a gente está sempre aqui, como vocês sabem, trazendo bons exemplos, tentando trazer algo positivo para o dia de vocês, tentando trazer aí uma palavra de conforto. Só que dessa vez a gente está fazendo mais do que trazer uma palavra, a gente está trazendo uma pessoa de atitude, uma pessoa que é exemplo, uma pessoa que fez e não só falou, que é muito mais forte, né, a atitude do que a palavra. Então, com muito orgulho aqui, agradeço já a presença e apresento para vocês, posso dizer, vamos apresentar em duas partes aqui. Primeiro, vou apresentar para vocês então a Débora atleta, né, que é medalhista olímpica da Olimpíada de Transplantados. Isso. E depois a gente vai apresentar a pré-Débora atleta. Então vamos em duas partes hoje um pouquinho diferente. E agradecer mais uma vez, obrigado. Então apresento a Débora atleta para o pessoal. Obrigada eu, Fernando, pelo convite e pela oportunidade também de contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu na minha vida e como eu me tornei atleta. Muito obrigada. Ah, legal, porque a gente faz a chamada da atleta primeiro porque, para nós é legal contar a história, mas saber como tu chegou lá, e ainda mais que eu conversando com a Débora aqui, eu já soube também que antes até tem uma frase aqui tua que eu cansava até para amarrar o cabelo. Eu queria que tu contasse um pouco antes, como que a pessoa, que não praticava exercício, não gostava, resolveu mudar, assim, qual que foi o teu ponto, assim, de virada de chave? Na verdade, eu praticava, eu sempre gostei, mas essa frase aí, ela foi um momento da minha vida, né? Onde eu estava doente, estava muito debilitada também, né? Então, coisas simples do dia a dia, como levantar os braços assim para amarrar o cabelo, cansava, tomar banho, cansava, vestir uma calça, cansava. Então, nessa fase da minha vida, assim, eu estava não praticando, na época eu acho que eu não estava mais praticando nada, né? Até uma certa fase, assim, da vida eu fui fazendo musculação, fui fazendo coisas mais light, assim, mais leve, até chegar ao ponto de que não consigo mais. Então, foi aí que eu parei, fiquei uns 6 meses, assim, bem parada, sem fazer nada, porque eu estava nessa fase aí debilitada da minha vida. Sim. A gente conta, né? Eu apresentei até como atleta, mas para a gente saber também da história da Débora, né? Tu fez um transplante de rins, né? E só que teve também um tratamento antes, né? Tu teve não sei se teve um tempo de espera, como é que foi esse período para ti, assim? Foi um tempo que acredito que teve um pouco de sofrimento, de, o que vai acontecer, o que vai ser no meu futuro, né? Muita dúvida. Sim, eu descobri que eu estava doente, que eu estava com insuficiência renal no final de 2010 e foi por um acaso, assim, que eu descobri. Eu fui procurar uma nutricionista porque eu estava me sentindo inchada. Ela pediu uns exames, quando eu peguei os exames, levei para ela, eu estava com um exame de creatinina alterado. E na mesma hora ela se assustou, perguntou se eu estaria disposta a consultar com um urologista ali naquele momento que tinha na clínica. Passei com o urologista e ele me falou: olha, Débora, tu tá com insuficiência renal já bastante avançada e futuramente tu vai ter que fazer um transplante. Então, isso foi no final de 2010, aí depois daquilo eu fui fui a Porto Alegre consultar lá com um nefrologista, um especialista na área. E aí, naquela época, eu descobri que eu estava com apenas 30% da função renal. Então, a saída seria um transplante. Em 2014, eu fiz o transplante, mas esses 4 anos eu fiquei em tratamento conservador, porque a doença não tinha cura, né? Não tinha tratamento e nem cura. E o tratamento conservador era nada mais do que cuidar muito a alimentação. A alimentação ficou muito restrita, porque qualquer coisa que eu consumia fora do que estava ali organizado para mim, os meus exames ficavam muito alterados. Então, eu fiquei esses 4 anos comendo pouquíssima variedade de alimentos, até que chegou o momento do transplante, então, né? E aí eu transplantei e recebi o rim de uma prima
Então, no final de 2014, eu realizei o transplante. Ah, legal. Pô, uma prima ainda? Uma prima, é. Ah, história boa, hein? E essa fase, assim, de restrições, tu acha que daqui a pouco foi essa fase que te fez valorizar ou pensar que quando tu podias correr, quando tu, agora eu posso fazer, não sei se tudo, né? Ou na tua, daqui a pouco, reabilitação, né? Vou começar a ter uma rotina normal, vou começar a me exercitar. Foi essa fase que fez tu, daqui a pouco, virar a chave de, pô, vou aproveitar tudo que eu posso, vou me exigir mais. O que tu pegou para ti, assim, nesse período, ou pós-transplante, o que foi? Esse período realmente o período mais difícil, assim, né? Porque tu começa a ver muita mudança no teu corpo também, mudança física e mental, né? Eu comecei a emagrecer muito, perder muito peso, a perder muito cabelo, a ter algumas alergias no corpo e a falta de força também. Eu não me imaginava praticando atividade física, fazendo esporte, não me imaginava nada, né? Não conseguia visualizar nada além daquilo. Então, depois do transplante é meio que instantâneo, assim, pelo menos para mim. É como se fosse trocar uma pecinha ali, uma pilha num brinquedo que está com uma pilha fraca e tu troca e ele está funcionando. Muito instantâneo, assim. Eu lembro que a minha médica, ela tinha que dar uma freada em mim, dizia, Débora, vai devagar. O que não pode. Vai devagar, vai com calma. É muito recente ainda. Eu lembro que o pessoal no hospital também se assustou um pouco, assim, nossa, mas tu já tá aqui sozinha fazendo tal coisa, e eu tava eufórica, assim. Então, eu acho que um pouco dessa questão do esporte vem dessa fase de quase que um comparativo, assim, né? Tu olhar como eu estava e como eu estou agora, né? Foi muito rápido. Então, eu acho que sim, que teve esse olhar, assim, pro antes. E não foi, assim, no momento que tu comentou que tu ficou eufórica, né? Que, pô, eu queria fazer as coisas, mas não foi naquele momento também que tu decidiu, eu vou ser uma medalhista olímpica. Na verdade, tu até começou com pequenos passos, né? É legal a gente pontuar também que, pô, às vezes o pessoal olha só a gente conquistando, vem Instagram, rede social, a gente, pô, o cara tá bem, o cara fez isso, ele foi em tal lugar. Eu acredito que teve ali uma trajetória também. Como é que foi para ti, assim? Sim, foi assim, apesar de ter sido rápido, né, o pós-transplante, a recuperação foi muito rápida, mas eu ter me inserido no esporte não foi tão rápido assim. Como eu tô transplantada há quase 7 anos, mas estou há 4 no triatlo. Então, eu comecei muito aos poucos, assim, a minha médica foi liberando para caminhadas, né? Agora tu pode caminhar, agora tu pode fazer isso, agora tu pode frequentar uma academia, porque durante 3 meses após o transplante, tu não pode fazer quase nada, porque a gente recebe uma dose de medicamentos muito altas, o que baixa muito a imunidade, então a gente fica um pouco restrita, assim. Então, só depois de 3 meses que eu comecei a ficar um pouco mais liberada, depois de 6 meses, agora pode pedalar, agora pode fazer isso. E 3 anos após o transplante, eu vi uma reportagem de hoje, é uma amiga minha, contando sobre a ida dela para os Jogos na Espanha, para as Olimpíadas dos Transplantados na Espanha. Eu não sabia da existência dos Jogos e nem me imaginava fazendo nada, né? Eu tava lá, né? Não era a intenção, né? Não, competindo nem pensar. Eu tava lá faceira com a minha bicicleta, com o meu treininho lá na academia, né? Eu não sabia, mas me despertou curiosidade quando eu vi a reportagem dela. Então foi a partir daí que, o que tem aqui? O que eu posso fazer? Será que eu consigo fazer alguma coisa? E aí eu fui levar a ideia para um amigo meu, que ele é personal. Na verdade, eu fiz um treinamento muscular com ele antes do transplante, então ele sabia de toda a minha história. E aí eu fui levar para ele as modalidades que tem nessa competição, né, para transplantados. E aí ele na hora me disse, Débora, quem sabe tu faz triatlo? E eu na hora falei pra ele, nossa, tu acha que eu vou conseguir, né? Que barbada, né? Qual eu faço? Pô, faz uma que tem 3 Tinha várias opções, ele foi escolher a pior, entre aspas, né? Que exige mais, assim. Sim.
E aí foi meio que um desafio, assim, eu falei para ele, tá, ele na verdade me falou assim, eu tenho um treinador aqui na equipe, que ele é treinador de triatlon, o foco dele é triatlon, eu vou te apresentar ele, vocês podem conversar, e eu tô assim, me sentindo super bem, eu quero topar qualquer desafio, vamos fazer. Mas nem imaginava assim muita. Eu queria ir para participar, eu queria, né? Nem pensava em medalha, em nada. Eu queria, vamos ver qual é que é. Sim, vamos estar dentro ali que daqui a pouco a pessoa ali, tu falou que é tua amiga hoje, né? Veio conhecer, tu vê a pessoa e pô, se ela consegue, acho, posso, digamos, não a ideia de superar, de eu quero ser melhor, mas pô, vou conseguir também. Exatamente. A gente consegue se ver, né? Uhum. Conseguir, vamos tentar fazer. E nessa parte assim do período foi 4 anos, então 3 anos depois que tu começou a treinar efetivamente para competição daí. Isso, daí quando eu comecei a treinar, eu já visualizava a competição que teria. Eu comecei a treinar em 2017 e a competição principal seria em 2019. Então eu comecei a treinar em outubro de 2017, visando essa competição, que ia ser uma competição internacional na Austrália, 2 anos depois. Aí eu fiz uma competição ainda 1 ano antes, que foi na Argentina, que foi o latino-americano. E depois ainda teve uma competição que foi a primeira competição brasileira para transplantados, que eu fiz também. Mas já entrei aí visualizando... A primeira do Brasil, tu chegou a participar então? Cheguei a participar, foi em Curitiba. Esse que ano foi daí? Esse foi em 2019 também, foi em novembro de 2019. Na Austrália foi em agosto, e em novembro já tinha as competições brasileiras. Já valendo medalha, e daí essa competição que te habilita daí, por exemplo, para a Olimpíada, que a gente vai falar até depois? Não? Sim, não, ela não chega a ser não habilita para as Olimpíadas. Era mais uma forma de... Perdão minha falta de conhecimento de atlético, não é habilita, qualifica, né? Não tem problema. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem também essa competição de transplantados, né? Muitas pessoas não conhecem. Essas Olimpíadas, elas existem há mais de 20 anos. E ainda é desconhecido, né, por muitas pessoas. Eu vou te falar que no Globo Esporte, se eu não me engano, eu cheguei a ver já reportagens, mas a gente não tem tanto realmente acompanhamento, igual hoje já tem a Olimpíada Convencional, teve agora esse ano, né? E a gente já sabe, também é menos tempo que tem a Paralimpíada, né, que começou a ser transmitida, né? Agora, acho que tem umas 2, 3 edições que pelo menos eu acompanho e vejo que passa direto, até o Brasil tem bons resultados, né? Sim. Mas o Transplantados realmente ainda não teve o espaço na TV aberta, né? Quem sabe um dia. Sim, porque realmente como a gente fala aqui bastante em motivação, superação, acho que cada pessoa tem uma história ali que hoje a gente está fazendo um programa de 15 minutos, de 2 blocos de 15. É até pouco tempo para contar, né? O que tu passou, o que tu pode deixar de recado aí para as pessoas, né? Mas eu queria até que tu falasse assim, tem alguma coisa que tu pensa assim, pô, isso aqui eu já queria falar para a Débora antes, pô, devia ter começado antes já a treinar, isso, alguma questão de motivação, alguma coisa que tu faria diferente antes, para a questão de, pô, eu devia ter começado já esporte desde que eu, sei lá, a competir desde que eu estava no colégio, não sei, tem alguma coisa que tu pensa assim? Tem, sabe o que eu penso? É que a gente está muito... Essa questão do esporte, na verdade, eu nunca tinha tido essa ideia de, vou praticar algum esporte. Para mim era sempre academia, saúde, academia. Preciso manter a saúde, vou para academia, sabe? Até porque, assim, eu sou de Pareci Novo, né? A gente não tem tanta opção aqui também. E eu acho que escolher um esporte, amar aquilo ali, gostar muito de fazer aquilo ali, faz toda a diferença, sabe? Às vezes a gente está se obrigando a ir para uma academia, tu quer, né, para manter saúde, para se manter bem, mas tu pode escolher um esporte que vai te trazer felicidade, te deixar feliz e bem com aquilo, sabe? Então, o que eu penso se eu tivesse essa oportunidade, se tivesse aparecido talvez essa oportunidade antes, eu teria começado bem antes.
Sim, às vezes eu vejo a academia, a gente tem muito de ser a nossa forma de manter a forma, né? E muita gente também fala, pô, não gosto de academia, não gosto de ir, porque talvez não é o seu esporte, como tu falou, né? Exato, Pô, existem outras formas de tu te manter ativo, né? Jogar futebol com a tua turma, né? Vai, sei lá, fazer um grupo de vôlei, mas e procurar o que vai te encaixar, cada um tem Isso, aprender algo novo também, né? Eu tenho vontade de aprender outros esportes também. Eu penso, nossa, mas eu não vou dar conta de fazer tanta coisa, porque o triatlon exige muito. Mas eu tenho, por exemplo, vontade de aprender tênis. Eu nunca joguei na minha vida, mas é um esporte que eu tenho vontade. Um dia, quem sabe, vou me desafiar aí no tênis, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode gostar e gostar de estar fazendo aquilo do que simplesmente se obrigar a fazer uma coisa que talvez não te deixe tão satisfeito. Achar qual que é procurar o teu esporte, experimentar daqui a pouco outros, né? Então, legal. Nós vamos fazer uma pausa, peço para a galera ficar de olho aí no segundo bloco, que a gente vai falar um pouco mais aí na questão da Olimpíada, daqui a pouco trazer algumas histórias, aí, algumas experiências que tu passou por lá, né? Para contar pra gente, então fique de olho aí.